Você sente que já repetiu ou repete padrões nos seus relacionamentos? Essa live vai te ajudar a entender melhor os tipos de traumas infantis, como reconhecê-los, identificá-los, como esses traumas impactam a sua vida hoje e o que nós podemos fazer para mudar esses padrões. Sejam bem-vindos, é uma satisfação estar aqui com vocês para poder compartilhar de forma segura informações, conhecimento e falar de um tema muito sensível, muito importante no campo da educação emocional. E hoje nós vamos conversar sobre esses aspectos. Você já vivenciou em algum momento da sua vida o medo do abandono ou a ansiedade se uma mensagem não chega quando você tem a expectativa que o outro entre em contato, se você fica extremamente ansioso ou tem medo do abandono, enfim. São várias situações que podem acontecer quando desenvolvemos diferentes tipos de apego. Traumas da infância não são apenas eventos graves. Eles também surgem de experiências emocionais não acolhidas, como falta de validação dos sentimentos ou ambientes sem afeto. Essas experiências moldam a percepção da pessoa sobre si mesma, os outros e o mundo. Com o tempo, esses padrões se manifestam em relacionamentos difíceis, autossabotagem ou dificuldade de confiar e de se expressar. Muitas vezes, buscamos inconscientemente resolver hoje questões que começaram na infância. Que tipos de traumas acontecem na infância? Muitas pessoas carregam traumas sem perceber. Estes traumas podem ser trauma de rejeição, sensação constante de não ser aceito, trauma de abandono, medo de ficar sozinho, não dar conta de situações onde é necessário autonomia emocional, trauma de vergonha, sentir que não é bom o suficiente, trauma de negligência emocional, não ter emoções validadas. Cada um desses padrões vão moldar o comportamento de cada um de nós na vida adulta. Nós precisamos entender a importância da educação emocional desde o princípio do ciclo de vida. Um dia, todos nós fomos crianças, passamos por experiências emocionais sem poder compreender exatamente todo esse processo. Os nossos pais fizeram aquilo que estava ao alcance, mas existem situações que muitos atravessaram e que foram expostos a traumas, a necessidade de poder ter acesso à informação e ao conhecimento de como podemos educar as crianças, de como podemos estabelecer um ambiente seguro para proporcionar uma educação emocional saudável às crianças e que amanhã serão adultos saudáveis também. A boa notícia é que é possível transformar padrões emocionais. Primeiro passo: consciência. Perceber gatilhos e compreender suas origens abre espaço para responder à vida de forma mais consciente e saudável. O processo leva tempo, mas é totalmente possível. Pegue um papel e uma caneta para poder pensar e refletir sobre esses padrões e tentar perceber se algum desses padrões foi internalizado e se você se identifica com eles. O reconhecimento é fundamental para poder começar o processo de mudança. Vamos pensar
que esses tipos de traumas que eu citei agora mesmo, eles podem impactar a vida do adulto da seguinte forma: na repetição de padrões de relacionamentos tóxicos, na autossabotagem no trabalho, na autossabotagem da autoestima ou da vida pessoal, no medo de se expressar, não conseguir expressar suas emoções ou nomear o que sente, na ansiedade ou dificuldade de confiar, de estabelecer confiança em relação ao outro. Esses sinais aparecem porque nós temos a capacidade de aprender. E muitas vezes aprendemos padrões de comportamento sem questionarmos esses padrões. E eles continuam presentes durante toda a vida. Como é que podemos reconhecer o impacto desses padrões? Nós podemos fazer um exercício prático de consciência, de autoconsciência. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre os traumas infantis. Temos exemplos práticos. O trauma físico, quando a criança recebe palmadas frequentes e sofre acidentes e não recebe conforto. Aprende que o mundo é perigoso e que ela precisa se proteger sozinha. Há muitas crianças em estado de vulnerabilidade que não têm suas necessidades emocionais atendidas e que sofrem dessas circunstâncias, de traumas físicos, em que estão expostas a riscos físicos. Temos o trauma emocional, quando um pai ou uma mãe ou um cuidador constantemente critica e ridiculariza a criança, fazendo com que ela se sinta não validada. A não validação de uma criança é exatamente nesse exemplo que acontece quando ela é ridicularizada. Por exemplo, quando uma criança se machuca, ela cai, está brincando, ela começa a chorar e um pai ou uma mãe se aproxima e pede para a criança engolir o choro e que não foi nada, que o fato dela ter se machucado não foi nada, sendo que tudo que uma criança queria naquele momento era conforto e acolhimento. E muitas vezes os pais invalidam essa necessidade emocional. As crianças são repreendidas porque choram. Se choram é porque sentem algum desconforto. Se não é desconforto físico, é desconforto emocional. E elas devem ser acolhidas. Mas, na ausência desse acolhimento, dessa aproximação, há a invalidação. E cresce, então, um adulto que não sabe lidar com suas emoções. E o trauma psicológico, quando os pais estão emocionalmente ausentes, mesmo estando presentes. A criança então se sente abandonada. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum que os pais não tenham habilidade para lidar com esse aspecto de atenção, de qualidade de afeto, de desenvolvimento, emocional. E é muito mais fácil observar pais entregando um celular ou um tablet para uma criança se distrair, como se estes aparelhos fossem babás eletrônicas. E as crianças, elas passam muitas horas nesses aparelhos
esse sentimento de não atenção. Os pais pensam que podem estar provendo qualidade porque estão presentes, mas na verdade não estão presentes, estão ausentes, porque na verdade não há uma interação afetiva, olho no olho, atenção, uma presença genuína de acolhimento. E essas crianças crescem com esse trauma da própria ausência, que é um trauma psicológico que vai se refletir na fase adulta. O trauma da rejeição. Você se sente constantemente inseguro em grupos, evita se expor ou se sente inferior, mesmo com elogios. Isto é um padrão que, como eu disse, foi desenvolvido na infância, foi internalizado, foi aprendido e na vida adulta se manifesta dessa forma. Tem o trauma do abandono. No trabalho ou em relacionamentos, você sente ansiedade se alguém demora a responder mensagem ou se afasta emocionalmente. Existe uma sensação que muitas pessoas sentem como o pânico ou mesmo uma tristeza profunda devido ao medo do abandono, ou seja, se a pessoa demora alguns segundos para responder uma mensagem no celular, parece que o mundo vai se desfazer para essa pessoa. O trauma da vergonha, ele se estabelece na vida adulta da seguinte forma: você evita falar sobre conquistas ou erros com medo do julgamento. Sente que sempre precisa provar que é bom o suficiente. Então é aquele adulto que está sempre se questionando. Não está bom o que eu faço, tenho que fazer sempre mais. E mesmo cada vez que este adulto faz mais atividades, busca mais resultados, ainda assim tem dificuldade, sente vergonha de poder partilhar conquistas, tem medo do olhar do outro, do julgamento alheio. E por fim, temos o trauma de negligência emocional, que é quando criança ninguém perguntava como se sentia. E hoje ele tem dificuldade de reconhecer suas próprias emoções ou pedir ajuda, pedir apoio, porque era uma criança que estava ali com todas as suas emoções e necessidades, mas ninguém nunca lembrou de perguntar como ele ou ela, como criança, estava sentindo. Ela simplesmente, aquela criança, não aprendeu a nomear o que sente ou expressar suas emoções e sentimentos ou pedir ajuda, porque não aprendeu essa forma de lidar. Continuando a falar sobre como reconhecer agora o impacto desses traumas, em termos de repetir padrões nos relacionamentos. Relacionamentos tóxicos, por exemplo. Você se atrai por pessoas indisponíveis ou controladoras, como se inconscientemente estivesse reproduzindo situações de infância. Aquilo que nós aprendemos quando éramos crianças, naturalmente a gente repete quando adulto. E nós não nos damos conta disso, nós não percebemos sobre essa repetição de padrões. Também, em termos da autossabotagem, nós temos no trabalho uma situação em que você vai desenvolver um projeto pessoal, mas você procrastina, você evita assumir desafios, mesmo sabendo da sua capacidade. Esse padrão de comportamento de autossabotagem está ligado a traumas infantis.
Medo de se expressar. Você evita falar o que sente ou o que pensa só para não causar conflitos. Então você se silencia, mesmo quando isso prejudica o seu bem-estar, porque quando criança, esse padrão de não priorizar o que sente, de silenciar, foi aprendido. Dificuldade de confiar no outro acontece quando você, agora como adulto, está constantemente em alerta, questionando se os outros vão te abandonar. Você não consegue estar tranquilo, seguro, calmo na relação com o outro, porque você está sempre preocupado, sempre na expectativa de que alguém vai te deixar. E é muito difícil viver dentro desse aspecto, dentro desse padrão de comportamento. Ainda bem que existe possibilidade de mudar, porque nós somos capazes de aprender, mas muitas vezes nós reagimos ao invés de pensar, refletir e responder. Reconhecer padrões emocionais é um passo para construir uma nova história interna e relações mais saudáveis. O John Bowlby desenvolveu a teoria do apego, e essa teoria nos ajuda a entender diferentes tipos de apego que são desenvolvidos. Nós temos a teoria do apego seguro, o apego ansioso ambivalente, o apego evitativo e o apego desorganizado. Nesta perspectiva, nós podemos compreender que os traumas, as perdas e negligências vão afetar o nosso processamento de informações e as nossas emoções durante a vida. Então, enquanto criança desenvolveu um apego seguro, enquanto adulto ele vai ser uma pessoa com um padrão seguro nos relacionamentos, nas suas emoções. Em relação a todos esses exemplos que eu já dei, nós podemos observar isto. E se ele desenvolveu um apego ansioso ambivalente, será um adulto que terá dificuldade de estabelecer relações seguras, estará sempre ansioso, com medo do abandono. O apego evitativo será aquele adulto que evitará sempre o conflito, evitará situações, se refira à vulnerabilidade, enfim. Um outro teórico, o Jeffrey, que ele criou a terapia do esquema. E então ele diz: quando as necessidades básicas de uma criança não são atendidas, ela desenvolve estruturas mentais disfuncionais. E nesse desenvolvimento dessas estruturas, existem alguns aspectos importantes que devem ser considerados. Por exemplo, todo ser humano precisa de vínculos seguros. Isto é uma necessidade. O que seriam esses vínculos seguros? Aceitação e cuidado. Depois, todo ser humano tem e deve desenvolver autonomia e competência, limites realistas e autocontrole. Liberdade de expressão é ter o direito de expressar sentimentos, necessidades, não ser silenciado. E espontaneidade e lazer. Isto é um aspecto importante dentro dessa perspectiva de Jeffrey. Existem também um outro ponto que é esquemas iniciais desadaptativos. São o quê? São filtros através dos quais o indivíduo vê o mundo. Aqui é um ponto bastante importante que
que muitas vezes nós precisamos trocar a lente, trocar o filtro, ou seja, nós aprendemos como olhar para determinado aspecto da vida ou para experiência, para situações, nós podemos trocar essa lente e olhar para essa realidade de um outro lugar e aprender a usar esse filtro de outra forma. Como é que esses filtros são formados? São formados por memórias, emoções e sensações corporais. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos enquanto crianças modela nossas memórias, nossas emoções e sensações corporais, e isto faz com que vai alterar a forma como a gente vê o mundo. De acordo com o filtro que você tem, será a sua visão de mundo. Existem estilos de enfrentamento. Como uma pessoa reage ao esquema quando ele é ativado. Cada pessoa vai reagir de forma diferente a uma situação. Então, existem esquemas. E cada indivíduo vai reagir a esses esquemas de forma muito singular. Com base no quê? Com base no conteúdo interno que cada um traz dentro de si. Por exemplo, o filtro, as memórias, que é o que compõe esse filtro. Algumas pessoas vão ser resignadas, enquanto adultos resignados vão responder aceitando ao esquema como verdade e vão sofrer com esse esquema. Ou seja, é aquele adulto que aceita tudo como está, que sofre mesmo assim, não consegue fazer um movimento para mudança. Ele aceita o esquema e ele só reage. Também existe esse outro estilo de enfrentamento quando o esquema é ativado, que a gente pode chamar de evitação. A evitação é quando a pessoa tenta não ativar o esquema, foge de situações ou usa substâncias. Então, para dar conta da questão emocional, do trauma emocional que ainda carrega, este adulto evita situações ou utiliza substâncias para se anestesiar, de entrar em contato com o problema ou com a questão em si emocional. Então é como se fosse uma válvula de escape que faz com que este adulto evite entrar em contato. E por isso a evitação de entrar em contato com aquilo que dói. Por último, nós temos a hipercompensação, que é o contra-ataque, ou seja, a pessoa age de forma oposta ao que sente. Age de forma grandiosa para esconder um sentimento de inferioridade. Então, é uma forma de reação dentro dessa perspectiva da hipercompensação o adulto, ele vai agir de forma contrária àquilo que realmente ele sente. É um mecanismo de enfrentamento dentro dessa perspectiva de esquemas. Nós conversamos um pouco sobre os tipos de traumas infantis. Eu exemplifiquei alguns deles. Eu falei também sobre como reconhecer esses padrões na fase adulta. E agora, uma vez que nós sabemos os tipos de traumas, como eles se manifestam na vida adulta, como é que nós podemos mudar esses padrões? Primeiro passo, consciência, autoconsciência. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos conversando sobre isso e isso gera consciência sobre o fato. Eu entro em contato com esta dor, com esse trauma. E uma vez que eu faço isso,
eu tenho condições de buscar um método ou uma forma, uma maneira de desconstruir aquilo que foi aprendido. Porque se foi aprendido, podemos também mudar a forma de aprendizagem, ou seja, desconstruir aquele padrão e aprender um novo padrão em que seja mais adaptativo, mais funcional, mais saudável. Como fazer isso? Nós temos vários recursos que nos possibilitam transformar isso. Nós podemos utilizar o Mindfulness, que é a atenção plena no momento presente, que é poder se acolher, focar na experiência e perceber se, diante das situações que nós vivemos, se estamos reagindo devido a uma dor infantil, uma dor da criança de ontem que nós fomos, ou se estamos respondendo a um evento de agora, da vida adulta. Nós podemos saber, tomar conhecimento dos gatilhos que trazem esses aspectos traumáticos, esses padrões, esses esquemas, e nós podemos então aceitar, ou seja, reconhecer que esses padrões vieram da infância e que não é nossa culpa. Ninguém tem culpa de ter um trauma, de ter sofrido um trauma, de se responsabilizar por isto na infância. São situações que aconteceram na nossa história, na história de cada um, e o fato de aceitarmos esse acontecimento, de entender que foi uma experiência, ou foram experiências que aconteceram, vai nos levar à prática de novos comportamentos. Antes de eu desenvolver uma reação, eu vou começar a refletir para ter uma ação pensada, uma resposta estudada, ou seja, uma forma diferente de agir em determinada situação. Então, o exercício que eu vou propor aqui é assim: você vai escolher uma situação recente que gerou uma reação automática. Você vai pensar nesse aspecto e vai registrar. Depois você vai respirar profundamente e vai reconhecer que emoção estava presente nesta situação específica que você destacou. Depois você vai perguntar para você mesmo. Isso já é uma atitude de autorreflexão. O que seria uma resposta saudável para esta situação que eu destaquei agora? Depois você vai anotar e praticar essa nova reação nas próximas situações. Se você começar a tomar essa decisão de prestar atenção no momento presente da sua experiência e diferenciar se o que você está sentindo em termos emocionais está se referindo a uma dor da infância ou está se referindo a uma situação da agora, você vai poder estabelecer estratégias para lidar com a situação específica. Não se trata de repetir padrões, mas de desconstruir esses padrões na busca de uma vida emocional saudável. Para isso que eu estou aqui, para trazer essa reflexão sobre nós mesmos, né? E esses exercícios práticos que podem nos ajudar. Eu vou deixar na descrição, na legenda, na descrição desse vídeo, algumas indicações de livros que você pode adquirir no meu link de afiliado para que você possa aprofundar melhor esse assunto. Assim você também apoia o meu trabalho. Eu fico muito feliz de poder trazer conhecimentos
educação, informação, porque exatamente eu acredito no poder de transformação através da educação emocional. Esse é o meu propósito aqui, é a minha missão quando eu organizei esse espaço de comunicação, justamente para que possamos interagir e estar falando de temas que nos atravessam diariamente. E precisamos nos fortalecer emocionalmente nas nossas relações, no nosso estilo de vida, fazendo boas escolhas, porque esse é um trabalho de sinergia, né? Um trabalho que ele é multiplicado por cada um de nós. Lembre-se, você pode hoje começar a construir uma nova história emocional. Chegamos ao final do podcast Conexões Reais. Se essa reflexão foi útil, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre este tema. No YouTube, siga o canal, comente e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Eu sou Miriam Valente e nos encontramos no próximo episódio. Até breve!